dia, seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Na primeira sessão da semana, os mercados negociaram em queda em reação à vitória de François Hollande na primeira volta das eleições francesas. Os investidores estão receosos em relação à estratégia do candidato socialista para combater a crise da dívida. Os franceses escolheram e os mercados reagiram mal. Hollande recebeu esta segunda-feira a resposta dos investidores à vitória da primeira volta nas presidenciais. Com Sarkozy era garantido um apoio sólido ao euro, num país em que 8 em cada 10 franceses querem continuar na moeda única, diz um estudo do Le Figaro. Mas agora os consensos estão abalados, quer com Hollande, à esquerda, quer com Marine Le Pen, à direita, na sua ação anti-euro. E isso abriu tempestade nos mercados. O nervosismo sobressaiu. Also wir haben heute eine ausgesprochen schwache Eröffnung hier im DAX. Das ist zum einen den Vorwahlen oder dem ersten Wahlgang in Frankreich geschuldet, dass Hollande die Nase vorne hat. Wir sehen, dass die niederländische Regierung die Segel gestrichen hat. Also hier kommt Ungemach auf die EU zu und das spiegelt sich im Augenblick im DAX wider. Hollande hat schon angekündigt, viele Sachen in Frage zu stellen. Man sieht hier so ein bisschen den eigenen Weg der Franzosen, der wieder aufgezeigt werden soll. Und das ist in der augenblicklichen Situation für Europa nicht sehr hilfreich. Se antes os mercados já não estavam satisfeitos com a condução da crise da dívida e com o desempenho da economia, agora os novos programas políticos, as novas medidas que podem estar a caminho, criam ainda mais medo entre os investidores. Pour un investisseur étranger, le fait de voir qu'en France, il y a une radicalisation marquée de la vie politique, avec un Front National qui dépasse les 18-19%, et puis du côté de l'extrême gauche également des scores qui sont assez élevés, ça marque effectivement des clivages qui sont en train de se créer dans la société. Ça peut effectivement être de nature peut-être à amener un peu d'inquiétude sur la capacité des gouvernants, entre guillemets, de centre-droit ou de centre-gauche, mais en tout cas des gouvernements successifs, à maintenir une cohésion sociale dans de bonnes conditions. Sarkozy significa provavelmente a continuação da austeridade fiscal num caminho de mãos dadas com a Alemanha. François Hollande, a mudança, a guerra à finança e à Europa austeritária. A França decide-se a 6 de maio. É o tema que continuamos a analisar na Comissão Executiva de hoje, com a presença dos comentadores do ETV, António Neto da Silva, Isabel Meireles, Vítor Scária e José Almassa. Agradeço a todos a vossa presença nesta Comissão Executiva e começo por si, Isabel Meireles. Esta primeira volta foi aquilo que se esperava? Não houve grandes surpresas, a não ser, digamos, o grande derrotado e a grande vencedora. O grande derrotado foi, de facto, Bayrou, que teve metade do score das últimas eleições, e a grande vencedora foi Marine Le Pen. Aliás, de forma preocupante, porque obteve, de facto, o maior score da Frente Nacional. E, portanto, tudo isto pode ser determinante numa segunda volta. Foi interessante também verificar que os temas europeus, que eram normalmente sempre temas marginais, aliás, são nas eleições legislativas ou outras a nível nacional, nestas eleições tiveram, de facto, um papel central, porque foi disso que se falou, porque se é verdade que a União Europeia nestes 2 últimos anos criou, nomeadamente, um governo económico, ou pelo menos um embrião disso, se reforçou ou alterou a sua política monetária, se assinou um pacto orçamental, se as pressões do desemprego, enfim, coligadas com as pressões migratórias, tudo isso, é evidente, trouxe para cima da mesa estes temas que foram amplamente discutidos pelos candidatos, designadamente pelos 2 grandes oponentes que agora passam à segunda volta, François Hollande e Sarkozy, com ideias bastante diferentes, aliás, até diria mesmo fraturantes, sendo que François Hollande, e no âmbito do PS é sempre as questões europeias, são temas que não merecem, dentro do próprio Partido Socialista, um consenso muito alargado. Há, de facto, várias correntes e, neste caso, Hollande vai
fazer a diferença, porque tem uma política diferenciada daquela que Nicolas Sarkozy defende. Nicolas Sarkozy, recordo, defende mais austeridade, defende, de facto, um pacto, um tratado orçamental que assinou, tem o apoio da senhora Merkel. Sarkozy, aliás, Hollande, por seu turno, é justamente o contrário, defende que, pelo menos, se acrescente as questões do emprego e do crescimento a esse tratado. Quis ver a senhora Merkel nas eleições, tentando se colar a ela, coisa que não conseguiu. Portanto, na segunda volta também não vai ter o apoio de Merkel, que é um apoio, diga-se de passagem, importante e não negligenciável. Vamos ver agora como é que tudo isto se recompõe. Se a extrema-direita, de facto, vai apoiar em peso Sarkozy, se Bayrou, um centrista, vai fazer alguma declaração de voto, eu não conheço, se ele a fez eu não a conheço. Bom, porque à esquerda não temos praticamente dúvidas, tudo se vai concentrar em Hollande e isso pode, de facto, fazer prever, embora eu não tenha a certeza que Hollande vá ganhar a segunda volta, não é aquilo que se chama, na minha opinião, favas contadas. José Almassa, quais são as previsões que faz para a segunda volta? Hollande ou Sarkozy? Vamos ver. Vai ser uma luta renhida. Se a votação, portanto, se a votação dos franceses for na linha que foi nesta primeira volta, embora seja outro campeonato já, não é? Portanto, não é o mesmo do que se passou agora. Se for como resposta, portanto, ao fim e ao cabo, na minha perspectiva e dentro daquilo que eu analisei, tem a ver com uma resposta dos franceses à colagem do Sr. Sarkozy a Merkel, não é? Não será essa a resposta. Porquê? Não nos esqueçamos na origem da comunidade europeia, portanto, porque é que ela foi criada, não é? E, portanto, há aquela animosidade sempre entre franceses e alemães, portanto, e aí dá uma ideia de que há ali dá uma ideia, e na prática, não é, de subserviência da França em relação à Alemanha. E a resposta foi essa, portanto, a votação, para mim, reflete exatamente isso, portanto, os franceses não querem ver, portanto, a França andar a reboque da Alemanha. Eu estou convencido, portanto, e como disse a Isabel, que não se sabe o que é que vai acontecer, portanto, na transferência de votos, tanto da senhora Le Pen como da esquerda, como é que se vai passar, não é? Mas na sua opinião, existe a possibilidade de nem toda a direita votar em Sarkozy? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nem toda a direita vai votar em Sarkozy, não é? Portanto, é evidente que depois há aqui a questão de voto útil, não é? Há que pensar no voto útil, como é que se irá votar, não é? Mas mesmo assim, se somarmos os votos da direita com os votos da esquerda, está tudo muito empatado, não é? Portanto, não é fácil, Portanto, mas talvez, mantendo-se ainda esta animosidade relativamente ao comportamento do Sr. Sarkozy no passado, não é? Talvez o Sr. Hollande tenha vantagens. Vítor Scária, o que é que lhe parece? Quer dizer, eu partilho muito das opiniões anteriores. Aliás, ontem vi uma análise muito interessante de que a Frente Nacional pode estar disposta a sacrificar a direita nas eleições presidenciais para se reforçar nas eleições legislativas. Ou seja, um cenário de fragilização da UMP, do partido do Sr. Sarkozy, perdendo ele nas eleições presidenciais, é provavelmente o cenário que mais reforçará a Frente Nacional nas eleições depois que vão acontecer legislativas. E não sei se isto não presidirá de facto, porque aqui o elemento já vai ser o que é que vai acontecer àquela extrema-direita, porque, como dizia a Isabel e bem, ao centro vão haver pessoas que nunca votaram Sarkozy, vão haver pessoas que nunca votaram Hollande, e vai haver aquela partilha dos 9% do Bayrou, que não sabemos como é que vai acontecer. O que vai ser determinante vai ser os 18% do lado da direita, quantos é que vão votar. E eu partilho muito que, muito provavelmente, faça um certo cansaço, desgaste, o que não deixa de ser também curioso que já não sei quantos governos caíram depois do início da crise, portanto, sempre foram eleições, de facto, não sei se já algum ganhou eleições. E temos agora a Holanda. E a Holanda. E, de facto, julgo que portanto, é um desgaste provocado por estes anos todos, sendo que ali aquela questão que foi colocada, e bem, julgo eu, da questão de como os franceses veem o seu papel dentro da União Europeia, a subserviência, eu acho que aquilo foi mais estratégico do Sarkozy, porque senão podia já ter sido ele a ter caído, já não teria AAA se não tivesse estado associado à Merkel nos últimos 2 anos. É claramente estratégico aquele papel de estar ali, porque eu não tenho a certeza que ele partilhe de um conjunto de opiniões sobre a Europa. Partilha de certeza. Quem o viu em ação sabe que não partilha, só que foi estratégico e, de facto,
para a França foi uma boa estratégia, porque neste momento a França escapa, entre aspas, pelos buracos da chuva no que é a guerra dos mercados e muito fruto do que foi a estratégia adotada por ele. Vamos ver, eu acho que, quer dizer, tudo, aparentemente as sondagens dão alguma vantagem ao Hollande. Ele não é também ninguém que empolgue demasiado e por isso nunca é a questão do voto útil e daquele voto sentimental à boca do urna vai ser determinante, mas aparentemente o Hollande está mais bem encaminhado para ganhar. Agora vamos ver o que é que isso depois resultará, não é? Há pouco a Isabel dizia que o debate passou pela primeira vez do nível nacional para o nível europeu, mas a verdade é que tanto Nicolas Sarkozy como François Hollande evitaram temas delicados na campanha eleitoral para a primeira volta, nomeadamente a crise económica, o modelo, a reforma do modelo social francês, o futuro da França e o futuro, ou melhor, o futuro da França na Europa e o próprio futuro da Europa. Esses temas virão à tona, na sua opinião, agora na campanha para a segunda volta? Eu não sei não tenho certeza se eles evitaram, porque, aliás, uma das questões que foi mais apontada e foi mais discutida entre os candidatos foi precisamente a alteração de postura da França no quadro da política europeia. Mas, pelo menos, os cidadãos franceses queixam-se de que os candidatos não apresentaram propostas concretas para resolver estes problemas. Isso é uma velha questão sempre, quer dizer, há programas provavelmente com 100 e muitas páginas que ninguém leu, que não 60 propostas do Hollande. 60. Mas, pelos vistos, não convenceram os cidadãos franceses. É óbvio que há uma dimensão sempre propositiva nestas fases eleitorais em que se promete este mundo e o outro, e por isso que há algum descrédito, porque essa é uma das questões importantes. Discute-se muito, e aliás a peça é... Eu gostava, sinceramente, infelizmente nós não temos uma coisa que gostamos de ter enquanto cientistas, que é o contrafactual. Se o Sarkozy tivesse ganho, os mercados não teriam estado agitados ontem. Eu tenho quase certeza que estariam na mesma. E estariam, não aqueles 3 senhores que estiveram ali a comentar, outros 3 a dizer que, face à manutenção da situação e a não haver alteração da política europeia e não sei o que mais, os mercados estavam muito inseguros e então teriam caído não sei quantos %. Mas enfim, isso é outra... das 2 semanas que dá a segunda volta. Portanto, precisamente, é só incerteza. Se houvesse uma maioria, talvez não fosse... Era a única hipótese, era que clarificava. Num contexto de incerteza, os mercados regiriam provavelmente sempre desta forma. Eu julgo que, quer dizer, o Hollande entrou em algumas questões europeias de leão, vai rasgar, vai fazer, vai acontecer. Nós sabemos que muitas vezes as entradas de leões resultam em saídas de pantufas, portanto, vamos ver como é que ele estará se tiver que tomar tiver ter funções, como é que lhe correrá o primeiro Conselho Europeu e como é que discutirá o que é que fará então o pacto orçamental reforçado. Agora, há uma vantagem só nestes processos, no processo de clarificação, que é, no dia em que a França vier a jogo outra vez, seja o Sarkozy, seja o Hollande, já não há a dúvida de que eles estão com paninhos quentes porque têm eleições daí a 1 mês ou 2. E isso pode ajudar, em algum caso, a Europa. Mesmo o Sarkozy, num cenário de reeleição, terá provavelmente outra capacidade de fazer propostas no quadro europeu, não sei se as fará ou não, do que fez no passado, porque há uma amarração e um problema sempre antes das eleições. Aliás, vivemos adiados durante boa parte de 2008 e 2009, porque havia eleições a seguir a todos os Conselhos Europeus, em alguma região da Alemanha, e de facto a expectativa é ver o que é que resultará depois deste processo, em termos de efetivos de ação dentro da Europa. Novas ideias, novas capacidades, nós temos discutido aqui N vezes. O meu colega de lado direito, o António, está sempre a discutir. Não basta a austeridade, e já fizemos programas sobre questões de crescimento. Quer dizer, o Hollande o que veio propor foi isso. Será que isso é criar uma incerteza dentro da Europa? Quer dizer, há N pessoas nos mercados que vêm a defender, e muitos comentadores, que o que falta na Europa é precisamente políticas de crescimento. Se o que ele vier trazer de novo for isso pode reforçar, mas não há garantias nenhumas e, de facto, temos que esperar para ver o que é que será o resultado, não só das eleições, como depois a ação concreta do vencedor no quadro dos próximos Conselhos Europeus. António Neto Silva, o que é que vai mudar efetivamente se François Hollande vencer a segunda volta e, por conseguinte, as presidenciais francesas? Eu estou convencido que não muda nada. Eu vou dizer porquê. Vou explicar porquê. E da mesma forma que não muda nada se for Sarkozy. O mundo mudou. Nós não estamos no mesmo mundo de anos atrás e a discussão que se vai fazendo, e é que os meus colegas fugiram já de se centrar aí, entre esquerda e direita, é uma discussão que não faz sentido. Porque hoje praticamente nada distingue os partidos do centro. A única coisa que distingue os partidos do centro, neste caso, vertente, o partido ser Hollande e o partido ser Sarkozy, é que, em princípio, a mesma pessoa não está nos dois.
Em princípio, não está nos dois. Só em princípio. Não, eu já vi uma candidatura a uma associação empresarial no Norte em que a mesma pessoa estava nos dois. Mas a questão que se coloca aqui nestas presidenciais é que os votos vão decidir-se ao centro. Não, eu já lá vou. E, portanto, nós não temos aqui... Estas votações não são feitas numa base ideológica. A ideologia que separava a esquerda de direita é uma coisa que não existe em si. O que existe hoje, ou seja, a ideologia dominante, e isso foi claro já na discussão que foi feita aqui. Falamos diversas vezes nos mercados, na reação dos mercados, se os mercados gostaram ou não gostaram. A ideologia dominante hoje é a ideologia da eficiência e da competitividade. Porque isso significa que estes valores, nos dias de hoje da globalização competitiva, são os valores que podem conduzir ao sucesso. Já não é ser fascista, não é ser marxista, isso está tudo esbatido, esquerda e direita está esbatido. O que hoje é a ideologia dominante é a ideologia que promove, de facto, competitividade e eficiência, porque é isso que permite garantir às pessoas que os empregos estarão disponíveis para que elas possam viver. E, portanto, eu diria que, tirando a retórica e os políticos, obviamente, e particularmente o Sr. Sarkozy, o Sr. Hollande e todos os políticos que concorreram, ou praticamente todos, às eleições francesas, têm uma grande capacidade de retórica, mas depois ali na zona do centro onde tudo se vai decidir, entre o Sr. Sarkozy e o Sr. Hollande, as propostas, por muito diferentes que pareçam, de facto não o são. De facto não o são. Por outro lado, é preciso analisar um bocadinho, a meu ver, e sempre com este princípio que eu digo aos meus alunos na faculdade, logo na primeira aula, é que nós em ciências sociais, como a economia ou a política, a única coisa de que podemos estar certos é que estamos permanentemente errados, pois à medida que há novos dados temos que ir ajustando, é a única coisa, temos que dizer isto com muita humildade, é que este voto, esta subida da extrema-direita é, de facto, alimentada pela falta de alimento. Ou seja, aquilo que é o raciocínio das pessoas que votaram em Marine Le Pen, em geral, é que há um bolo para distribuir. O produto nacional bruto, ou o produto interno bruto. Melhor. Aquele bolo, se for distribuído por muito mais pessoas, é muito menos para cada um. Da mesma forma, a noção de emprego, que ao fim e ao cabo é o que permite o acesso ao bolo. E, portanto, é preciso que aqueles que não são franceses e não nasceram franceses saiam do país. E, portanto, se quiserem, em termos muito terra a terra, é a barriga que comanda aqueles votos. As pessoas votam porque, erradamente, entendem que a saída dos imigrantes que permitiram um crescimento à França que não teria tido se não tivesse os imigrantes, os portugueses, noutros tempos, foram determinantes nesse crescimento e num determinado momento de crise também estiveram para ser mandados embora. Portanto, sem estes imigrantes, pode haver mais empregos ou não haver mais empregos, porque a procura também vai desaparecer. E, portanto, este chamado voto na extrema-direita também não é um voto por ideologia. Mas considera que essas os ideias... 18,6%, se me lembro bem, de votos em Marine Le Pen não são, na sua grande maioria, haverá uma pequena franja, aí sim, aí com essa estou muito preocupada, de gente de extrema-direita, mas é de gente que pensa que, de facto, a saída de imigrantes é fundamental para que eles possam repartir entre si, por um valor maior, aquilo que é o produto interno francês. Mas considera que essa ideia é uma falácia? Não, considero que há, por um lado, uma grande injustiça e, por outro lado, que o realismo não é total. A grande injustiça é a França teve momentos de forte crescimento e isso deve-se em grande parte aos imigrantes. Mas agora está em crise. Isabel. Agora está em crise e, portanto, aquilo que nos serviu agora não serve. Rua. Eu não sei se concordo consigo. Eu ainda não acabei, não concordo com certeza, Isabel, mas já lá vamos. Este é um primeiro ponto. Este ponto aliado ao conflito
religioso, entre aspas. E, portanto, há a existência de uma enorme comunidade de origem árabe, que são todos associados a islamistas. Ajuda a que as pessoas entendam que o melhor para a França, as pessoas, não todas, mas uma parte, pelo menos, daqueles 18,5%, que o melhor para a França é resolver a questão religiosa imediatamente e resolver também esta questão da participação no bolo. Agora, tem um contraponto. É que se porventura, se tudo corresse bem e dentro de pouco tempo a França precisasse crescer, não teria mão de obra para esse crescimento. Muito rapidamente, antes de irmos para o intervalo. Não só para dizer, não acho que há aqui uma forte componente ideológica de extrema-direita. A França para os franceses. Há, de facto, 4 milhões de muçulmanos, há a maior comunidade judaica, há uma vontade de não haver multiculturalismo, aliás, como vimos lá com o psicopata norueguês que, em nome disso, matou uma série de pessoas. E, portanto, há aqui a ideia de que tudo aquilo que não é francês ou que não nasceu em França se deve ir embora. E se deve ir embora porque se quer uma França pura, uma França que tem oportunidades para os franceses. Há de facto, uma franja muito grande. Não só em França, como em toda a Europa. Com a França pura, eu dou-lhe de barato que possa ter ali 3 pontos percentuais. A chamada França pura é o nazismo total. Eu não acredito, não consigo acreditar. Não há empregos para os franceses, porque ia ter imigrantes lá. 18% dos franceses queira aquilo que é, ou que está ideologicamente por trás do que se chama França pura. Não, de todo, não acredito. Aliás, não só na França. Recorde-se dos verdadeiros finlandeses. 3%. 20%. 3%. Veja agora na Holanda o site contra, inclusive, cidadãos da União, os romenos e os búlgaros, em que se incita os cidadãos holandeses a denunciar a não integração. Isso é barriga. Não é França pura. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Se vir os portugueses comuns na rua, dizem, mas o que é que esta gente está cá a fazer? Não há empregos para nós? Eu não sei se isto é só barriga, ou se é a tendência. Mas dizem os portugueses em França. Isso é só barriga. Mas dizem muitos portugueses em França também, dizem, curiosamente. Exatamente. O que quer dizer que eles já lá estão, consideram-se, não são verdadeiros franceses, que eles não se consideram verdadeiros franceses. É claramente uma questão de divisão do bolo. Ou seja, é a ameaça. É a lógica, é a tentação das teses proteccionistas sempre que há um período de crise. Mas o proteccionismo é uma forma de ideologia também. Sim, não, isso é, mas é uma ideologia económica, portanto, muito mais motivada por... Mas é uma questão... Sabes que os postos de trabalho que os imigrantes ocupam não são ocupados pelos franceses. Os franceses não os querem. Não os querem. Portanto, isso é uma falsa questão com uma parte. Não, também não é... Não é a totalidade, naturalmente. Mas há uma grande parte. Uma pequena parte, sim. A recolha do lixo e não sei o que é uma pequena parte. É em sentido metafórico o lixo? Já continuamos a conversar. Vamos fazer agora uma pausa na Comissão Executiva. Voltamos depois de um curto intervalo. Regresse connosco. Até já.